Como os trânsitos planetários afetam a sua saúde mental? Vamos lá. Meu nome é Carol Garcia, sou astróloga, terapeuta e venho aqui no YouTube, meu canal é novo, então me ajudem aqui a dar um like, um joinha, se faz sentido todo esse material, todo esse conteúdo que eu trago para vocês. E sou estudante de Ayurveda, gosto muito de saúde física e mental, estudo também as duas coisas. Acho que a astrologia é um campo assim riquíssimo para a gente explorar, né? Não só o autoconhecimento, mas compreender de acordo com os trânsitos, tudo aquilo que a gente pode realmente decodificar, né? Alguns segredos, alguns mistérios, de sensações, né? Enfim, de situações que afetam muitas vezes a nossa saúde, não só a física, mas também a mental. E nunca se falou tanto, né, de saúde mental. Antigamente fazer terapia, esses temas assim, a gente mal comentava, né, quem fazia terapia, não sei se você é das antigas como eu, mas quando eu era criança, eu sou da década de 80, pouco se falava em fazer terapia, né, os adultos faziam terapia e mesmo assim era uma coisa meio, para quem tinha algum trauma, né, era coisa meio de gente meio abilolada, né, que tinha uns pinos fracos, e na verdade isso é uma grande bobagem, graças a Deus a gente pôde aí desmistificar ao longo do tempo, ao longo desses anos, né, ainda mais no pós-pandemia, né? Durante a pandemia e o pós-pandemia, a gente viu que é fundamental, que não basta só ter saúde física, né? Que a saúde mental e a saúde física são uma coisa só, né? Uma coisa se conecta à outra, a gente não consegue separar uma coisa da outra, a gente sabe o quanto uma coisa impacta na outra. Muitas doenças, né, do corpo físico advêm de uma mente cheia de pensamentos tóxicos, né, de questões, traumas, enfim, vícios, né, enfim, medos, enfim, mil coisas, né, que vem dando aqui a nossa mente que provê isso, né, que traz para nós alguns ciclos viciosos, alguns medos, algumas inseguranças, incertezas, tudo isso impacta diretamente na nossa saúde física, enquanto, né, o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente não tem uma boa alimentação, não tem uma boa higiene ali do sono, não faz atividade física, não pratica, né, os pilares aí da saúde, que é dormir bem, é tirar um tempo para meditar, para silenciar, né, acalmar um pouco, sair um pouco né, da bolha e realmente respirar fundo, enfim, se alimentar direito, praticar atividade, todas essas coisas são fundamentais para que a gente também tenha saúde mental. Hoje em dia, mais do que nunca, né, a gente vê em todos os consultórios terapia, psicologia, psiquiatria, todos os médicos de modo geral falando da importância do mindfulness, né, que nada mais é do que a terapia, do que a respiração, do que a meditação de milênios atrás, né, que o yoga já pregava os pranayamas maravilhosos, né, ou seja, a respiração, o silenciar da mente, né, essa coisa do isolamento de forma positiva, né, não isolamento completo, mas de você se isolar um pouco de vez em quando, nem que sejam 5 minutos do seu dia, né, por dia. Esse isolamento é você com você mesma, né, sem essa interação, é sem ficar nas telas, é sem ficar, né, exageradamente exposta a essa loucura, né, então esse isolamento, esse silenciamento da mente, ele é super importante, né, nunca se falou tanto, né, em mindfulness, que seria a meditação de tempos atrás. Então isso tudo é muito importante, a gente sabe que as coisas caminham juntas, né, que o nosso emocional é integrado com o nosso corpo físico, né, e hoje eu vim falar um pouquinho dos trânsitos, né, como que os trânsitos astrológicos, esse é um assunto que eu gosto muito, observo muito no meu mapa e no mapa dos meus clientes, porque a gente consegue realmente compreender coisas que estão acontecendo com a gente que muitas vezes não tem explicação, como por exemplo, eu vou começar falando de Netuno. Netuno é o próprio planeta que traz nebulosidade, traz a dissolução do ego, né? Ele é um arquétipo que leva a gente para o infinito e além, né? Tudo, assim, tem um véu, né? Parece que tem um manto, né? Diferente,
quando cria-se uma nebulosidade, né, com Netuno. Então Netuno, ele traz questões de espiritualidade, ele tira a gente um pouco da realidade, leva a gente para um lado meio escapista muitas vezes, ele pode anunciar alguns vícios na nossa vida. E como é que a gente interpreta isso? Como que a gente, então tem solução, então eu vou me livrar de tudo isso se eu tiver sabendo desses trânsitos? Não é exatamente assim, mas criar a consciência de que algo está acontecendo, que sim, que somos parte aqui, seres humanos na Terra, que sofremos influências totais, né, do cosmos, né, desse grande universo cheio de corpos celestes que realmente impactam, né, na nossa vida como um todo. Pessoas que estão mais conectadas, mais ligadas ali, né, nessa, nessa vibração, né, estelar. Essas pessoas podem se beneficiar um pouco mais do que simplesmente tocar a vida no piloto automático. A gente bem sabe que levar a vida no modo automático não é nada benéfico, né, para a nossa saúde física e mental. Então, esse vídeo é para você que está ligado no movimento, que gosta um pouco de astrologia e que quer se conhecer um pouco mais e quer interpretar alguns trânsitos. Então vamos começar falando de Netuno, que sim, ele impacta diretamente essas questões ilusórias, ele dissolve o nosso ego, né? Então, como que a gente percebe, né, essa nebulosidade de quem somos nós? Netuno incita, né, a gente a se questionar. E tem algumas áreas da nossa vida por onde Netuno passa, que são a nossa casa 1, a nossa casa 6 e a nossa casa 12 do mapa. 1 porque é a nossa identidade, né? É a casa do ascendente, a casa que vai falar da minha maneira de expressar, do meu corpo físico, é a casa do eu, né? Então, Netuno passando por ali, ele dissolve um pouco da minha identidade, né? Ele traz períodos de incerteza, né, assim, nada fica muito claro, né, sobre mim mesma. Então, sim, eu posso me perder em algumas ilusões, me sentir extremamente sensível, né, às energias principalmente externas, né, e isso pode aumentar deveras aí a minha ansiedade, né. Então, Netuno em trânsito pela minha casa 1, né? Isso você tem que fazer um mapa. Para quem entende um pouquinho mais, você consegue colocar lá no astro.com o seu mapa, ou o mapa da pessoa que você deseja analisar, e você consegue pôr ali mais trânsitos, né? Um botãozinho azul, mais trânsitos, e você consegue ver aonde os planetas estão no trânsito e como que eles encaixam no seu mapa, né? Então eles vão estar num posicionamento ali, né, astrológico, já encaixado ali em que área do teu mapa aquilo está caindo. Se você não tem essa facilidade para olhar, fale com um astrólogo, uma astróloga que você confie, que você goste, né, e eu faço esse trabalho, obviamente, mas você fica à vontade para ter essa leitura, né, porque ela é fundamental e você consegue ter essa consciência. Quando Netuno está passando em trânsito pela sua casa 6, que é a casa da saúde, a casa de Virgem, né? Ela está diretamente relacionada ao nosso bem-estar físico e também mental. Então, quando ele passa por ali, alguns sintomas, né? A casa 6 fala das doenças corriqueiras, né? Daquilo que se pega no dia a dia. Por quê? Porque tem a ver com os hábitos. A casa 6 é uma casa de hábitos, é uma casa de realidade. Parece que tudo ali passa por um filtro de realidade. Então a realidade ela existe, tudo que está acontecendo num plano mais etéreo, quando passa ali pela casa 6, ou se eu já tenho planetas na 6, eu sei que ali é uma área sensível, né? Porque eu tenho essa sensibilidade, né, de casa 6, de Virgem, que eu acabo trazendo, somatizando, o famoso somatizar, a gente somatiza tudo na casa 6. Então, às vezes, Netuno na casa 6, ela traz diagnósticos imprecisos, diagnósticos difíceis, né? Porque a gente fica com essa tendência de somatizar as emoções e até às vezes de negligenciar, né, o que a gente está sentindo. Então, às vezes o diagnóstico, né, quando está trânsito ali na casa 6 do Netuno, ficam difíceis esses diagnósticos, né? Porque às vezes é uma coisa que está acontecendo e é totalmente você com você mesmo, se negligenciando de alguma maneira, né? A base, muito provavelmente, está ali, de você não conseguir identificar o que está acontecendo. Nenhum médico talvez vai olhar, talvez um médico ayurveda, né, do ayurveda, ou um terapeuta ayurvédico consiga, né, mas assim, numa medicina mais tradicional, e eu não estou aqui falando mal da medicina moderna de forma alguma, mas tem coisas que parecem ser misteriosas. Aqui no Ayurveda a gente fala muito da saúde mental
totalmente relacionada, né, com o corpo humano, entre outras terapias, entre outras medicinas integrativas, tantas que existem por aí, né, mas o Ayurveda é a base disso tudo e ele traz esse olhar, né, então muitas vezes a base é essa desconexão de você com você mesmo, e como a casa 6 é uma casa de realidades, então Netuno ali, ele tira você dessa realidade, entendeu? Então você fica meio não sabendo exatamente o que está acontecendo, então você acaba negligenciando a si mesmo, né, nesse campo da saúde. Outra área que Netuno passa na casa 12, que é a própria casa, né, que ele se sente à vontade, porque Netuno rege peixes, que também é análogo à casa 12, né, que é a casa do interior, é a casa do inconsciente, a casa do emaranhado da mente, né, a casa 12. Netuno ali traz questões profundas do nosso emaranhado da mente à tona, então coisas relacionadas a traumas, padrões que a gente tem, que são inconscientes, né, tudo isso vem e a gente tem que trabalhar, né, enfrentar esses medos internos, muitas vezes, essas questões de ordem psíquica, né? Netuno ali dá aquela chacoalhada, ele tá confortável, ele vai fazer você trabalhar essas questões, né, mais inconscientes. Então, são áreas que quando Netuno está em trânsito, a gente precisa ficar atento, porque isso pode ser a resposta que você estava buscando, se você está numa fase que realmente você sente que você precisa diluir, né, questões egocêntricas, ou seja, muito focadas no que você é, no meu, né, nas posses, naquela coisa egocêntrica que é do ser humano, né, não é do signo de leão não, tá gente, que é do ser humano, do eu é meu, na verdade é tudo uma integração só, a gente é parte de um universo. A hora que a gente entende isso, fica mais fácil, a gente solta, né? Por isso que Netuno fala da dissolução do ego, né? A proposta de Netuno é muito boa, mas ele é um planeta que traz esse enfrentamento, né, de que nós somos parte de um todo, só que às vezes isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? Essa é a parte boa, porque Netuno é o planeta do amor universal, só que às vezes isso tende a se exagerar, exacerbar, e ao acontecer isso, né, a gente se perde, a gente se negligencia, a gente acaba tomando atitudes escapistas, certo? Outros planetas também, né? Então, assim, fuga de realidade, sensibilidades extremas, confusão mental, né? A conexão com a espiritualidade, que muitas vezes também a pessoa tá com problemas de saúde mental, são chamados para ela se conectar também, se desligar um pouquinho do mundo mundano, material, para subir, elevar um pouquinho, né, a sua mente, não para uma religião específica, mas cuidar da sua espiritualidade. Às vezes isso também é uma causa, principalmente quando o Netuno está na casa 12. É um chamado para a pessoa se reconectar, para a pessoa ter... Lembra que eu falei da coisa da meditação, do recolhimento? É um chamado. Então, se você continuar dando murro em ponta de faca, trabalhando demais, não sei o que, não tirando um tempo para respirar, para pisar no chão, na grama, pisar na terra, descarregar a energia, fazer alguma oração, um mantra, alguma coisa que você acredite, não precisa ter ligação nenhuma com nenhuma religião, mas essa fé, essa espiritualidade, se você não tem essa conexão, você vai continuar adoecendo de alguma maneira, certo? Outros trânsitos, Saturno também, né, muito importante, porque Saturno traz estrutura, traz rigidez, traz alta disciplina, então isso também pode ser, claro, ruim em determinados momentos. Saturno é maravilhoso, ele traz essa limitação, ele traz muita resiliência, ele traz processos duradouros para a nossa vida, mas se ele está em trânsito na casa 1, ele pode trazer sensações de peso, né? Aquela coisa de autocrítica, faz com que a gente se force, né, a lidar com questões da nossa própria autoconfiança, da nossa identidade. Casa 1, então Saturno dele pode ser um peso, muitas pessoas que eu conheço que tem Saturno de casa 1 já natal, né, do mapa natal, são pessoas mais rígidas, mais tensas, né? Essas pessoas precisam pensar que elas precisam relaxar mais, né? Não adianta só se sobrecarregar. E claro que num trânsito, né, a pessoa que não nasceu com aquele aspecto, ela tem um aspecto daquele em trânsito, a pessoa fica extremamente enrijecida, fica extremamente, enfim, autocrítica, né, se condenando demais. Quando Saturno em trânsito passa pela casa 4, pode trazer muita melancolia. A casa 4 é a casa do lar, né, da família, dos laços, das raízes.
Saturno ali, ele pode trazer um isolamento emocional, né? Pode trazer realmente questões de isolamento e de melancolia mesmo, por ser a casa 4, né? De restringir a gente em relação a questões familiares. Então, isso também é um outro ponto. Enfim, fatores aí de depressão, de ansiedade, melancolia podem estar relacionados a um trânsito de Saturno na sua casa 4. E na casa 12 é um trânsito que o Saturno, ele vai expor os seus medos, os seus traumas, tudo aquilo que é da casa 12, natural da 12, né, que é o emaranhado da mente. Então, ele vai trazer, como ele é mais rígido, ele é mais terra, ele está ali ancorado, ele vai trazer à tona questões psicológicas profundas e vai fazer você encarar isso como Saturno gosta, encarar de frente, né? Esse trabalho intenso que precisa ser resolvido. Então, pode ser momentos muito dolorosos também. A partir do momento que você entende que você tem esse trânsito, fica mais fácil de encarar com leveza, sabendo que é um processo e que vai passar, como tudo vai passar. É um trânsito, tá? Plutão também, né? O planeta da intensidade, das transformações, do renascimento, né? Não tem a ver apenas com a morte morrida, matada, morte literal, não é só isso, gente. Plutão fala da morte dos desapegos, né? Então, como ele está totalmente ligado às obsessões da vida também, quando ele passa na casa 1, ele faz a gente reavaliar ou se modificar completamente, né? Modificar totalmente a nossa vida, a nossa identidade. Trânsitos de Plutão na 1 realmente são muito intensos, né? A pessoa, às vezes, ela precisa matar o ego dela, porque Plutão também. Plutão fala, esses planetas geracionais, principalmente Plutão e Netuno, eles falam dessa dissolução do ego, né? Netuno através do amor, né? Então dissolver esse ego através do amor, enquanto Plutão pede para dissolução do ego, incita a gente, né, a encarar, a mandar embora esse ego através do divino poder, né, do poder que a gente tem, e ele é muito poderoso, ele chega dando, né, chute, pontapé e bomba, né, para que a gente mande embora, né, esse lugar aí de dor e tal. Então ele quer que a gente transmute, né? Então na casa 1 às vezes pode ser muito duro, né? Pessoas passam por processos de quase morte e vida, muitas vezes de puro renascimento, por diversas questões, quando passam por esses trânsitos de Plutão na 1, porque é uma fase de reavaliação completa da sua identidade. Isso é bem profundo, tá? Na casa 8, que é a casa de Plutão, assim como Netuno rege a casa 12, Plutão rege a casa 8, que é a casa de Escorpião, também vai trazer à tona questões psicológicas relacionadas a traumas, segredos, transformações emocionais profundas, né? Tudo que é profundo. Então Plutão ali, ele vai dar uma revirada em todo esse emaranhado, esse caos, né? Essas obsessões que estão ali contidas. Na casa 12 também, Plutão faz ali a sua transformação dentro desse plano inconsciente, não é muito diferente, tá? Trânsito de Plutão na casa 8 e na casa 12, é parecido. Então, emoções que estão muito reprimidas, porque a casa 12 fala mais de, né, de um lugar de isolamento, então o que está mais reprimido precisa ser lidado de maneira mais intensa, né? Você realmente precisa lidar com aquilo. E por último, assim, dos planetas geracionais, Urano, você vê que os trânsitos dos planetas geracionais são altamente impactantes, tá? Para os trânsitos, então é muito importante a gente observá-los, porque eles são lentos, justamente, eles são lentos, são geracionais, né? Então, peraí, só um minutinho. Então, esses planetas, por serem lentos, quando eles entram numa área da nossa vida, numa casa, é fundamental que a gente preste atenção, porque ele vai passar um tempo naquela casa, naquela área da nossa vida. Ele não vai ficar, não é Sol, não é a Lua, não é Vênus, não é Marte, que fica rapidinho, um mês, 2 meses e vai embora, um dia. Não, vai ficar ali anos e anos. Então a gente tem que trabalhar, por isso que eles são lentos, por isso que eles são geracionais. Então, toda vez que eles entram numa área da nossa vida, eles vão reverberar de uma maneira intensa. E em algumas casas específicas, mexem muito mais com a nossa saúde física, como é o caso dessas casas 1, 6, 12, 8, 4, são basicamente essas casas que mexem mais por conta desses trânsitos. Urano na 1 e na 6 mexe um pouquinho mais, porque Urano chacoalha, traz mudança, traz revolução, traz vontade de inovação, de libertação. Então, quando ele passa na casa 1,
muitas crises de ansiedade podem surgir. Então, mudanças no âmbito pessoal. Lembra, casa 1 é sempre âmbito pessoal. E vai fazer com que você se liberte de velhos padrões da sua identidade. Então, você precisa mudar isso daí. Às vezes gera uma ansiedade. Pode ser trânsito maravilhoso, mas pode gerar ansiedade também. Na casa 6, que é a casa da saúde, podem rolar mudanças totalmente inesperadas, que é a cara de Urano, né? Chega e abala e você não consegue planejar absolutamente nada, incluindo a maneira como você lida com o seu estresse, com a sua rotina. Então pode ser que ele venha para mudar completamente, né, a sua lida com a sua rotina. Então pode ser muito importante, mas fica atento para não gerar muita dor de cabeça, muito estresse, porque o Urano ele traz tensões, ele gera estresse mental, né? Ele faz a gente ficar muito acelerado. Então isso pode ser ao mesmo tempo difícil e pode ser extremamente benéfico para realmente te chacoalhar e fazer com que você mude. Aí a gente tem Júpiter, que é um planeta super benéfico, por exemplo, mas que no seu lado negativo, ele exagera. Ele traz o quê? A negligência, faz com que a gente fique exagerado emocionalmente em alguma área. Então também na casa 1 e na casa 6, assim como Urano, né, na 1 e na 6, ele vai trazer na 1 uma expansão do meu ego, uma autoconfiança muito boa, mas eu corro o risco de ficar exagerada, né, e otimista de forma meio irreal, né, irrealista, assim, meio over, né, uma pessoa exagerada, e isso pode me afetar emocionalmente também. Na casa 6, claro, pode ter uma super melhora de saúde, né, se Júpiter estiver ali, ele vai expandir, vai trazer sorte, ele é um planeta de abundância, mas ele pode gerar estresse, né, excessos, né, descontrolados nessa área, que é a área da minha rotina. Então eu posso comer demais, ou praticar atividade física demais, ou de menos, praticar atividade física de menos, posso ficar mais preguiçoso, posso ficar extremamente, eu tendo para os extremos com Júpiter. Júpiter causa isso também, né? Então pode ser que a gente negligencie cuidados com a saúde, ou se eu perceber que eu tô com esse trânsito, eu posso ir para um lado ou para o outro. O que eu vou escolher? Eu vou escolher uma abundância, um otimismo, algo que realmente melhore minha confiança e faça com que eu também melhore a minha saúde, tá bom? Para finalizar, Marte, que também, então eu falei de alguns planetas aqui, né? Eu falei dos geracionais, os 3 são super impactantes na saúde quando estão em trânsito. Eu trouxe Saturno, que é transpessoal, né? Porque ele é rígido, ele pode trazer uma certa tensão, uma rigidez, então ele faz com que a gente encare a realidade, ele vai fazer com que a gente olhe para a dureza mesmo. Então naquelas casas que eu falei, ele vai mexer com certeza. Júpiter é expansivo, mas também faz com que a gente negligencie por conta do seu exagero. E Marte, então, para finalizar, na casa 1 ele traz muita energia, ele aumenta também a minha agressividade, a minha impaciência, né? E também o estresse, as frustrações, mas ele pode ser benéfico se eu souber lidar. Ele vai aumentar o meu sangue, né? Vai me deixar de cabeça mais quente, mais enervada. Vai, mas se eu souber lidar, eu canalizo isso e começo a praticar mais atividade física, queimando esse Marte, fazendo o que ele mais gosta, que é a ação, é agir, é pôr essa energia para queimar, para que eu consiga, né, relaxar e depois descansar e usar essa energia para construir coisas, né? Então eu trago essa energia da casa 1, né, que tem a ver com a minha identidade, eu promovo esse Marte da melhor forma possível, não canalizo só para impaciência e agressividade. Então é bom que a gente tenha essas consciências para não ficar perdido aí, se sentindo uma pessoa extremamente estressada e não saber de onde está vindo tanta frustração. Na casa 6, também o Marte ele pode gerar uma melhora física do seu condicionamento físico, né? Promove ação, promove atividades ali onde você realmente coloque força, construa, né, essa energia de rotina, de ter uma rotina, mas se você canalizar isso de uma outra forma, você também vai gerar estresse, né, por excesso de trabalho, muitas vezes, porque a casa 6 também é uma casa de trabalho, de rotina, né, então o Marte ali, ele pode ser benéfico, mas ele pode ser super maléfico em trânsito, porque ele pode fazer com que você exagere muito na sua rotina de trabalho e te deixe esgotada, sabe, assim, à beira de um burnout. Então, 2 planetas que são bem causadores de burnout é Marte e Urano, porque eles são muito agitadores, né? Diferente de Netuno, Netuno vai causar outras coisas, mais uma coisa meio de lentidão, de confusão, de depressão às vezes.
é uma outra história, né? Vai te tirar um pouco né, da realidade e tal, você vai enxergar as coisas de outra maneira, às vezes se frustrar, porque, enfim, você não tá vendo a realidade direito, fica tudo meio nebuloso, mas Urano e Marte são muito intensos, né? São extremamente pauleiras, assim, agitam a gente. Então, na casa 1 e na casa 6, eles podem ser trânsitos muito importantes que falam do seu burnout, que podem prenunciar um burnout, então é muito importante. Plutão também na casa 1 pode tender a isso, não é muito, né, a cara de burnout, assim, é mais com Urano e mais com Marte mesmo, mas dependendo desse Urano, da maneira como se configuram outros aspectos do mapa, um Plutão também na casa 1 pode ser, é bem intenso. Plutão na casa 1 é um trânsito dos mais intensos, assim. E Urano e Marte passando pela 1 e pela 6, fica atento porque você precisa puxar o freio de mão, porque senão você é um grande candidato, uma grande candidata a ter uma crise de burnout, ok? Então são esses os trânsitos basicamente, né? Acho que eu falei aqui de todos eles, então ficar atento a esses trânsitos. Claro que nada vai sanar sozinho, só que você fez seu mapa e viu que tem um trânsito, falar, legal, então eu não vou ter nada agora, não, é cuidar. Você criou, deu o primeiro passo, que é criar a consciência. Agora você tem que entender que aquilo é muito sugestivo, né, para que algo aconteça, que pode acontecer, porque é uma tendência daquele ciclo, daquele movimento, daquele trânsito. Então o que você vai fazer? Você vai se cuidar, vai redobrar a atenção por conta daquele trânsito que é passageiro, aquilo passa, mesmo que seja um trânsito de um planeta geracional que dura mais tempo, sempre no começo, né, desse trânsito e no final dele é quando ele é mais forte. No meio do trânsito, vamos supor que Plutão fica ali 14 anos na sua casa 1, né? Mais ou menos, às vezes menos, às vezes mais. Não quer dizer que você vai passar todo esse tempo da sua vida realmente com alguma questão. Não, depois de um tempo você se adapta e você aprende a lidar com aquilo, né? Então essa que é a riqueza da astrologia, entender, decodificar, né? Tirar o mistério, tirar os véus, olhar de frente, fazer essa análise consciente, trazer para sua consciência e começar a projetar por isso na prática, tá bom? Espero que você tenha gostado, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com um amigo ou com uma amiga, dá um joinha aqui assim que você terminar. Lembrando que eu dou aula de astrologia, vou montar uma turma agora em novembro de 2024 ainda, um grupo, né, coletivo, para a gente ter aulas aí uma vez por semana. Qualquer dúvida, deixa mensagem aqui para mim e me procura lá no Instagram, Carol Garcia _inspira, tá bom? Beijo, boa semana.